Olá, Erivelto Coutinho do seu casamento inabalável todos os dias. Estamos entrando aí novamente no primeiro vídeo aí na primeira tentativa. Acho que o Euclides, que é o nosso parceiro das nossas lives de terça-feira, ele não conseguiu entrar. Olá, Tamires, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live. Estamos com um pouquinho de dificuldade aí que o nosso parceiro das lives de sexta-feira, live de impacto conjugal, ele não conseguiu entrar, mas já vamos aguardar que ele vai estar entrando aí. Deixa eu ver se ele está mandando aqui algum comentário. Gente, é muito interessante o tema de hoje. Nós vamos falar sobre como aumentar a conexão com o nosso cônjuge, né? Isso é muito importante. Essa conexão, aumentar a nossa conexão com o nosso cônjuge. Também, se você quiser, já pode ir compartilhando essa live aí, que eu só estou aguardando o meu amigo terapeuta e sexólogo diretamente de Angola. Ele está com um pouquinho de dificuldade aí para entrar na live, mas já vamos dar continuidade, né, a essa live, que nós vamos falar sobre como ganhar maior conexão, como ganhar maior conexão com o nosso cônjuge. Como ganhar, só estou fixando aqui o tema, como ganhar maior conexão com o cônjuge. Legal, esse tema é bastante interessante. Vou só fixar aqui, pronto. Então é isso, gente. A gente sempre vem falando aí nas nossas lives essa importância de conectar com o nosso esposo, com o nosso cônjuge. O quanto é importante. Vamos ver se ele vai conseguir entrar aí. Ele está entrando. Vamos lá, vamos ver se ele vai conseguir. Ver se ele consegue agora. Oi, boa noite, boa noite. Consegui, finalmente consegui. Agora conseguiu! Euclides Filomeno, diretamente de Angola, meu grande amigo. Oi, Erivelton. Luze, muita luze, luze, luze. Muita luz, muita luz, muita luz. E A olha, falar com o meu amigo Erivelton, diretamente do Brasil. Diz lá. Isso, aproveitando, já dando as boas-vindas aí para minha irmã Régia Betânia, diretamente de Mortugaba, Bahia. Seja bem-vinda, minha irmã querida. Sejam todos bem-vindos, Soba AC, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. E sem mais delongas, vamos para aquilo que é o nosso tema de hoje, que é muito pertinente para a vida a dois. Erivelton, como é que tá? Como é que foi o dia hoje, sexta-feira? Dia do homem, como dizemos cá em Angola. Dia do homem. Eu acho interessante esse lado quando você fala sexta-feira é o dia do homem. Muito bom. Olha, muito bom, Euclides. Não tem como ser diferente. Muito produtivo. Olá, Luiz. Luiz, diretamente do Paraguai. Tá entrando uma galera do Paraguai aí nas nossas lives que tá bombando. Seja bem-vindo, Luiz. Olá, Rose. Killer, meu mano. Seja bem-vindo. Que legal, muito bom. Euclides, olha, hoje foi um dia especial, muito produtivo, desde muito cedo, já começamos muito cedo. Já começamos muito cedo. Querendo ou não, quando a gente começa o dia cedo, parece que rende mais, né? É incrível. Isso sem dúvida. Então, sem dúvida, sem dúvida. Para mim muito também bom. foi igual, muita produção. E estamos aqui, não tão cansados, mas foi muito produtivo. Foi muito produtivo. Então, como ganhar maior conexão com o cônjuge?
Eu acho que as pessoas a vida toda procuram o segredo para isso. Vêm as novelas, vêm alguns casais, amigos, família, com uma conexão de outro nível. Casais que parecem contos de fada. E a maior parte fica aí. Epá, eu também gostaria de ter uma relação assim, também quero um relacionamento assim. E muita gente fica atrás da solução, muita gente fica atrás então de como é que se faz isso. É possível, sim, é possível aumentar a conexão com o cônjuge. Como? Para isso é só acompanhar a nossa live até o final e nós vamos falar sobre isso. A primeira coisa que eu queria ouvir de ti, Erivelton, pela tua experiência, o que é que geralmente provoca desconexão ou atrapalha a conexão dos casais? Olha, que pergunta sábia, viu, Euclides? Para responder essa pergunta, eu vou primeiramente aquela ação que eu gosto sempre de fazer desde o início das nossas lives, é mandar o aviãozinho para muitas pessoas. Vamos compartilhar, porque Vamos compartilhar. essa pergunta do Euclides aí, eu vou procurar respondê-la de uma forma com muita maestria, dentro do meu conhecimento, da minha experiência de vida conjugal. Eu tenho uma resposta para essa pergunta que fez toda a diferença, Euclides, para mim, para minha esposa, porque eu sempre falo que eu aprendi a ter um casamento milionário. Como assim, Erivelto, ter um casamento milionário? Porque muitas vezes nós falamos de prosperidade, Euclides, e a gente já lembra logo de dinheiro, né? Pois. Grande Né? problema aí. Então, assim, a prosperidade, você pode ter prosperidade em várias áreas da sua vida. Em várias áreas. Que eu diria que é a área mais importante é você ter prosperidade no seu casamento. Se você não tem prosperidade no seu casamento, você raramente vai ter prosperidade nas outras áreas. Porque Sem dúvida. a base da família, a base daquela pessoa que convive com você, isso faz toda a diferença. E eu agora acabei de compartilhar aqui para um monte de pessoas essa live. Então vamos lá. O ponto principal dentro dessa conexão, para que você tenha uma conexão saudável, para que você tenha uma conexão especial com o seu cônjuge, você precisa se autoconhecer. É autoconhecimento. Você precisa saber como que você funciona. Erivelton, mas isso não é do dia para a noite, sim. Mas o primeiro ponto especial sobre autoconhecimento. Nós trazemos memórias de como funcionam os nossos pais. Ali já entra uma conexão de como que eu me funciono. Então, se eu percebo que eu me conheço o suficiente, mesmo trazendo essa carga genética de funcionamento dos meus pais, agora eu me conheço. Agora eu tenho possibilidade de conhecer aquele que vai conviver comigo, aquela que vai conviver comigo. E se eu não conheço a mim mesmo, como que eu vou saber que aquele outro ser que me completa, que é a tampa da panela, como que eu vou saber se ele realmente vai fazer essa conexão comigo? Como que eu vou perceber se ele está realmente sintonizado comigo? E se ele não estiver, como perceber para trazer novamente essa conexão? Então, a resposta para essa pergunta, Euclides, é: conheça primeiramente a você, para depois você realmente conhecer o próximo. E você precisa conhecer aquela pessoa que está do seu lado. É muito importante. Ok. Então, o grande problema é que as pessoas não se conhecem. Perfeitamente. E por isso fica difícil ter boa conexão ou existe uma desconexão por causa disso. Outra coisa que eu também acho aqui importante nós analisarmos é o que é essa conexão. O que é estar conectado a alguém. Bem, no início dos namoricos, quando conhecemos alguém, nas primeiras semanas, há aquela faísca
que nós geralmente confundimos com conexão. Existe aquela vontade de estar com a outra pessoa, aquela alegria em estar com a outra pessoa, há aquela vontade, há aquelas conversas, há aquela ansiedade de estar com a pessoa. Isso é geralmente confundido com conexão. E as pessoas dizem, eu gostei de um rapaz, gostei de uma rapariga, e ela... Rapaz e rapariga aí no Brasil tem outro significado, né? Mas em Portugal, diz que em Portugal é rapariga, mas aqui no Brasil não se fala muito. Os meus filhos estão começando a mas não é algo que soa muito bem, mas tudo bem. Pois, tem que explicar para eles que em outras partes do mundo se usa a palavra. Então, eu Isso. gostei desse moço, gostei dessa moça, tá ok? Moço, moça. E nós temos uma conexão. A maior parte das pessoas conta a história dessa forma. Conheci alguém e nós temos uma forte conexão. Por que eu digo que é no início é nas paixonetes? E por que eu digo que isso é confusão com aquela... Na verdade, é atração. Está muito ligada à atração física. A maior parte das pessoas, não, mas eu olhei para o intelecto. Não, esquece isso. No início, o cérebro presta atenção a uma atração física. É alguém que nos faz sentir bem. É alguém que de alguma forma, provoca em nós atração. Então, essa atração, muitas vezes chamada também de paixão, não nos põe a refletir muito bem. Então, qualquer sinal é suficiente para ser o destino, qualquer sinal é suficiente para dizer fomos feitos um para o outro. Por exemplo, um pergunta para o outro, qual é o teu signo? O meu signo é peixe. O meu é aquário. Então nós estamos ligados, estamos conectados, porque peixe vive dentro do aquário. Então tudo isso faz muita gente confundir e pensar que aí está a conexão. Não. A conexão surge quando você, conhecendo os limites, os defeitos do outro, você ainda assim consegue se conectar. A conexão de que estamos a falar é uma conexão acima do emocional, acima das emoções, acima dessa ideia de que somos os dois perfeitos e vamos ser felizes um com o outro. Há muita gente que se casa nessa base. Nós temos uma grande conexão. Quando eu digo ele também diz Na verdade, essa conexão entre homem e mulher não foi feita para ser um diz A e o outro diz A. Foi feita para que exista muitas vezes debate. Um diz A, outro diz B. E dessa diferença, e estávamos a falar isso de manhã, dessa diferença é que nasce o relacionamento perfeito. Relacionamento entre homem e mulher, conexão entre homem e mulher, nasce da diferença. Casais que são totalmente iguais naquilo que veem, naquilo que analisam, podem estar a esconder grandes problemas. Porque é suposto, ou supostamente, um está a tentar fazer a vontade do outro. Está a se deixar arrastar pelo outro. Ou está a permitir ser arrastado pelo outro. Então, é bom definirmos, cada um reflita um bocadinho sobre quando é que sentiu a conexão. Quando é que sentiu a conexão. Não pode ser nas primeiras semanas de quando se conheceram, na primeira semana do primeiro beijo, na semana da primeira vez que fizeram amor. Não. Aí é emoção. É preciso separar. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar, Ivel. Perfeitamente, Euclides. Olá, muito boa noite, a Isabela, a Miss Solange, uma galera aí de Angola entrando na nossa live. Compartilhe, pessoal, essa live com todos, porque hoje o conteúdo é muito relevante. Euclides, dentro da visão sistêmica das constelações familiares, quando se trata dessa parte de relacionamentos, existe o que a gente chama de 3 fases muito importantes. E todos nós, casais, passamos por isso, que a gente chama de máscara, sombra e selfie. Esses 3 pontos.
todos nós passamos por essa parte da máscara, que é justamente aquela casquinha de cima, é aquela máscara que a gente olha aquela mulher pela beleza, nós nos atraímos por ela, as mulheres olham para aquele homem de olhos claros, tal, ali, todo, já encanta. Ah, e se ele gosta da mesma música, opa, nós gostamos do mesmo ritmo. Ali ainda está dentro de uma grande máscara. E todos nós carregamos essa máscara. E a grande maioria dos casais, eles entram dentro do relacionamento conjugal com essa máscara ainda. Ainda continua com essa máscara. Com o passar do tempo, vai se percebendo que existe uma sombra, que é justamente o que ele esconde, o que ela esconde, foi como você falou logo no início. Então, dentro da visão sistêmica, nós trabalhamos muito isso nos nossos atendimentos, que é quando você começa a observar que existe um outro ser por trás daquela máscara, que não é bem aquele bonitinho, aquele todo engomadinho, ali esconde muitos fatores. Nós não estamos julgando, nós estamos colocando o que realmente é e acontece com todos nós, sem distinção. E aí, quando existe a conexão de verdade, é quando o casal começa, como eu falei no início, se autoconhecer, conhecer o outro, e com o passar do tempo, vencendo esses conflitos de diferenças entre um e outro, ele chega o que a gente chama dentro dessa visão sistêmica, que é o self, que é conhecer a sua essência. E quando isso acontece, a conexão, ela é como, é o que eu sempre falo, é como você fundir dois metais. E ali agora você tem essa conexão. Só que essa conexão, ela precisa ser o quê? Feita uma manutenção para que essa conexão continue. É como se fosse um regar todos os dias na planta, né? Exatamente. E a maior parte das pessoas pensa, né? Por exemplo, quando começam terapia. A terapia ajuda os casais a se conectarem. É uma boa forma de ganhar essa conexão, porque ela não é simples. Tendo em conta que poucos de nós entendemos que homem e mulher têm um nível de diferença em matéria de comunicação tão grande que você diz A e o parceiro entende B e vice-versa. E então a terapia vai ajudar a despertar essa conexão, a despertar esse autoconhecimento e esse conhecimento em relação ao outro. E nós estamos aqui à inteira disposição para todos aqueles que marcarem terapias para que isso aconteça. Atenção, estamos a falar de marcar terapias não quando vocês têm problemas. Estamos a falar de marcar terapia agora, que você quer melhorar a conexão com seu parceiro, que você quer garantir maior aproximação com o parceiro. Então, aconselhamos, escrevam aí no direto, mandem mensagens em off, tanto comigo como com o Erivelton, para poder então marcar sessões de terapia no sentido de garantir uma maior conexão com o cônjuge. Agora, o grande problema é que muitos casais pensam que vou fazer uma terapia ou duas terapias e a vida toda a conexão vai entrar e nunca mais vai sair. Enquanto seres humanos, não existe encaixe. As pessoas pensam que existe encaixe, que as pessoas se olham uma para a outra e encaixam. Isso não existe. Os seres humanos não são como puzzle. Não é uma questão de encaixe. É uma questão de ajuste constante. Você encaixa por um tempo, desencaixa. Mais outro ajuste, desencaixa. E assim sucessivamente, e está tudo bem. É normal desencaixar. Por isso é que depois vem a origem dessa conexão, que vai ser então o centro do nosso debate. A origem da conexão com o cônjuge não é promovida por este mundo, por este plano terrestre. A origem da conexão, Erivelton, onde é que começa, afinal? Olha, quando você coloca essa origem, é a essência da vida, né?
é a essência de um todo-poderoso, de um Criador. Eu sempre falo que nós precisamos compreender quais são os nossos papéis aqui na Terra, né? E eu sempre falo, Euclides, não tem como. Eu estava tomando uma ducha agora há pouco e pensando comigo. Essa mensagem que nós vamos levar hoje, ela tem um grau de importância tão grande, porque não tem como, pelo menos no meu ver, no meu entender, na minha dinâmica de relacionamento conjugal, é humanamente impossível eu levar um relacionamento sem uma conexão de espiritualidade. E nós não estamos falando aqui sobre religião. Nós estamos falando com uma conexão divina, conexão de vida. E para isso é muito importante nós conhecermos dois pontos muito importantes, que são a minha essência, né? É a minha autopreservação e a preservação da espécie. E isso está ligado, está conectado com uma espiritualidade divina, que é o motivo pelo qual nós existimos, né? Então, se eu não buscar essa conexão com essa espiritualidade, eu vou ficar um pouco meio que desconexo, né? Da minha verdadeira missão aqui na Terra. Então, nós voltamos a falar, nós não vamos falar aqui sobre religião, mas essa conexão com a vida através da espiritualidade, isso é indispensável na vida de um casal. Exatamente. Então, Deus, universo. Só que o grande problema hoje em dia é usar esses dois termos. Há pessoas que não acreditam em Deus, há pessoas que acreditam no universo, há pessoas que acreditam simplesmente num ser poderoso. Então, vamos incluir a espiritualidade, não ligada à religião, volto a repetir o que o Erivelton disse, mas da essência. E por que há essa origem? Vamos contar essa pequena história que todo mundo conhece e acreditem. Todas as religiões do mundo têm uma história semelhante a essa. Eu tive a oportunidade de ler e a história é quase sempre a mesma. Foram criados homem e mulher, porque na verdade Adão e Eva significa homem e mulher. E desde a primeira vez que Adão e Eva se encontraram, houve uma conexão. Adão olhou para Eva e disse: esta é carne da minha carne, é parte de mim. E quando Deus, segundo essa história, cria a mulher, também cria o equilíbrio entre homem e mulher. O que é que ele diz? Vou criar uma ajudadora, uma pessoa idônea. Então, o homem tinha as suas funções e foi criada uma ajudadora, uma pessoa idônea para dar uma visão acima do normal para o homem. Porque eu até rio muito disso, Erivelton. Quando digo, Deus quando criou o homem não disse que ele era idôneo. Não disse que o homem era idôneo. Ele falou Mas só disse que que a mulher seria idônea, exatamente. Que só a mulher, né? A mulher é que é idônea e é ajudadora. Exatamente porque o homem trabalha, né, no âmbito daquilo que é o conceito das atividades masculinas, o homem trabalha de forma muito racional, uso aspas, porque essa racionalidade hoje em dia é questionável, porque há muito homem que age de forma muito emocional, são as tais transformações do mundo, e então nessa racionalidade, para melhorar a equação, falta um pouco de subjetividade. Por isso é que as mulheres têm muitas opiniões ao mesmo tempo, enquanto os homens tendencialmente olham para um mesmo caminho, olham para um mesmo ângulo. E a mulher está sempre com ângulos diferentes, com opiniões diferentes e cada vez mais com novas ideias. Então, aí nós temos o equilíbrio dos dois. Por isso é que essa conexão começa pelo divino, porque é o divino que estabelece as regras. É o divino que nos lembra como funcionam essas regras. E é aqui interessante, desde já, avisar as pessoas que casar e ter uma relação fácil de constante concordância
de constante aceitação, sim, chefe, tudo bem, estamos perfeitos, isso aí não faz parte do acordo que o divino nos oferece. O divino nos oferece a diferença. Se fosse para ser fácil, seríamos todos iguais. Sempre que alguém fosse casar, Deus faria com que eles fossem iguais e casariam. Não. Deus, na regra máxima dessa conexão, diz que é na diferença que nós crescemos, que somos fortalecidos, segundo várias passagens da Bíblia. Falava de outras religiões, em outras religiões a história da criação do homem e da mulher também é muitas vezes ligada ou apresentada da mesma forma. Então, Erivelton, como trazer essa espiritualidade para a relação? Euclides, eu posso falar para você que eu passei por uma experiência prática com isso. Graças a Deus, eu vou trazer aqui uma experiência que eu passei. Hoje, eu posso assegurar que eu estou nesse caminho dessa conexão, mas no começo não foi assim. Então, no meu caso, por exemplo, a minha esposa, ela já era uma pessoa muito ativa nessa parte da espiritualidade. Desde a época que eu namorava com ela, ela me levava para os encontros de jovens lá na igreja e tal. Confesso para você que eu não tinha muito interesse. Eu estava ali por ela, interessado em estar com ela fisicamente ali, porque é a velha história, né? Se eu não estivesse ali naquele local, não seria tão agradável. Então, eu usava desse artifício para estar ali com ela. E o tempo foi passando e eu percebi que, mesmo casado, eu ainda não estava nessa conexão com a minha esposa, dessa parte espiritual. Mas com o passar do tempo, ela foi sabiamente, é por isso que, como você falou, a esposa é uma pessoa idônea, ela foi criada para poder dar aquela assistência, assessoria ao homem. E como a própria Bíblia fala, né, que uma mulher sábia, ela edifica a casa, mas uma insensata, ela destrói. No caso da minha esposa, ela foi muito sábia. Ela, aos pouquinhos, ela foi me conduzindo, e isso eu deixo como uma experiência concreta, porque aconteceu comigo. Eu tinha vergonha até de ir na igreja com a Bíblia na mão, entendeu? Então, era algo muito desconecto, né? E aí, ela teve a paciência de me conduzindo aos pouquinhos, e eu não sabia procurar um versículo na Bíblia. Eu fui aprender isso, agora tem uns 3 anos que eu fui aprender a procurar um versículo na Bíblia. Eu não sabia procurar um versículo. Ela falava, tá lá em Mateus, tal, tal, tal. Eu falei, mas e aí, como é que faz para procurar aqui? Então você vê que são fatos reais de que eu estava muito desconecto dessa parte. Mas, com o passar do tempo, eu fui começando pelos livros de provérbios, eu fui começando a entender um pouquinho, e isso foi justamente associado com o autoconhecimento, inteligência emocional. Isso veio como uma fusão. E aí, Euclides, realmente aconteceu aquele conhecer do self que eu falei para você, que aí a gente começou a unir realmente um propósito de vida. E aí a espiritualidade se estabeleceu. Então, respondendo a sua pergunta, é importante que um dos dois sempre vai ter aquele que vai ter essa conexão mais ligada ao divino, entendeu? Sempre vai ter. Se os dois tiverem isso, excelente. Mas sempre vai ter um que vai puxar. A dica que eu dou já desde cara é: tenha paciência. Se você percebe que o seu cônjuge está desconectado dessa área, conduza aos poucos. Tenha paciência com ele. Porque eu simplesmente era uma pessoa que não tinha muitos resultados nesse ponto. E o meu rumo seria... Eu penso assim, se eu tivesse casado com uma outra mulher, talvez eu não seria essa pessoa que eu sou hoje. De facto tem essa questão. Agora, há uma palavra que é sinônima, geralmente
puxada como sinônimo para conexão, que é cumplicidade. E geralmente as pessoas apresentam a palavra cumplicidade a dizer, quando há cumplicidade na relação, por exemplo, não há traição. Quando há cumplicidade na relação, as pessoas conversam. Quando há cumplicidade, quando há cumplicidade, quando há cumplicidade. E eu muitas vezes paro assim, olho para as pessoas, o que é que vocês afinal entendem de cumplicidade? O que é que uma coisa tem a ver com outra? Ou seja, responsabilizam a cumplicidade como sendo a chave ou a resolução dos problemas quando não há conexão. Pode existir um casal cúmplice e existir traição e não estarem completamente de acordo com tudo. Porque, e depois, essa cumplicidade é muitas vezes aparente. Para piorar, Erivelton, tenta fazer uma pesquisa aí, uma busca aí no Brasil. Sabias que a maior parte dos casais têm como cumplicidade a fofoca? O elo da cumplicidade é a fofoca. Ou seja, se não existir um bom assunto, uma fofoca para falar, a relação não fica boa. Então é aquele casal, já ouviste a última, já sabes da última, e à noite só sabem falar da vida dos outros. Não é um casal com muita predisposição para falar da própria vida e dos próprios problemas. Eles têm sempre que falar da vida dos outros. E é um grupo, Erivelton, enorme de casais que são cúmplices, sim. E eles andarem pela rua, no dia a dia, você vê, sente cumplicidade. Mas o elo da cumplicidade daquele casal é a fofoca. Tirando a fofoca, eu vou lhe contar uma história real. Havia esse casal que tinham esse elo, a fofoca, sempre. E eles estavam ansiosos para no final, nota, estavam ansiosos para no final do dia chegar com as boas novas para o marido, para a mulher. Já ouviste? E depois, por acaso, cá em Angola, os famosos fazem sempre alguma coisa. E depois, nós não acompanhamos só os famosos daqui de Angola, acompanhamos do Brasil, de Moçambique, de Cabo Verde, dos Estados Unidos. Nós estamos antenados aí para tudo. Então, existe ansiedade no casal em estar juntos. Olha, vamos estar juntos, tem esse assunto. Olha, o vizinho fulano, olha, o meu colega de trabalho. Era um casal super, hiper, mega feliz. 10 anos depois, e acho que isso também vai trazer uma análise importante sobre o nosso tema. 10 anos depois, a mulher se converte. Na verdade, sempre foi à igreja, mas ela decide dar um novo passo na vida espiritual, na vida religiosa e passar a tentar cumprir alguns preceitos bíblicos. Um deles é a fofoca. A fofoca está num livro do Antigo Testamento, acho, em que fala da roda dos escarnecedores. Então é essa roda de amigos em que aponta-se o dedo para quem está a falar mal de outras pessoas. E pronto. Ela começa esse processo de espiritualidade, tentou puxar o marido não aceitou e ela foi sozinha. Consequência, ela desistiu de apresentar fofocas ao marido. O marido trazia as fofocas, mas ela já não tinha aquela emoção do antigamente em relação às fofocas. Consequência, o amor esfriou e a relação acabou. Parece estranho, mas é verdade que a falta de fofoca matou a relação por completo, porque eles eram apegados a isso. E quando a mulher desiste, quando a mulher deixa de trazer fofoca, o marido já não sente aquele amor, já não sente aquela cumplicidade que o casal tinha. E sobre cumplicidade, além desse ponto, tem também um outro, que são as brigas. Essa história foi a primeira vez, Erivelton, essa foi das primeiras consultas terapêuticas que eu dei cá em Angola, antes de ter terminado. Estava ainda a fazer a formação, vim cá de férias para Angola e apareceu um casal.
um casal que tinha brigas constantes, um casal que tinha uma relação muito acelerada. O motivo que os levou ao meu consultório foi que, na última briga, quase abriam-se as cabeças um do outro. Então chegaram ao consultório e pediram: não, doutor, nós queremos parar de ter brigas, porque isso não é bom, as famílias aconselharam. E eu, tudo bem, vamos acabar com as brigas. Após algumas sessões de terapia, Erivelton, as brigas terminaram por completo. Depois disso, o casal foi para casa, feliz da vida, né? As brigas terminaram e eles de facto conseguiam conversar mais, se entender, ponderar mais. Pronto, até aí tudo bem. Erivelton, 6 meses depois, eles me voltam no consultório: doutor, nós pensamos melhor, já não queremos estar juntos porque nós já não nos amamos. E eu, opa, como assim? Não, não, na verdade, agora nos damos muito bem, descobrimos que nós somos grandes amigos e queremos nos separar. Ah, bem, os dois, assim mesmo, Marivel. Lá eu fui cavar um bocadinho mais e o que é que eu percebi? A cumplicidade desse casal estava ligada às brigas. E o que eu devia ter feito não era matar a briga, era reduzir a briga ou garantir que a briga fosse ponderada. Eu devia, de facto, agitar, ouve, quando não gostas, fala mesmo. Porque, no fundo, a briga, em alguns relacionamentos, atiça mais amor. Né? Vou usar aspas, porque não é suposto briga atiçar amor. Mas pronto, o ser humano é complexo e isso acontece. Então, estamos a falar de conexões, estamos a falar de cumplicidade. E existem aquilo que são conexões ou cumplicidade não saudável. Né? Prejudicial para a relação. Então, citamos já duas. A fofoca, casais que estão ligados, que têm boa conexão graças à fofoca, e os casais que têm conexão graças às brigas, às discussões, né? E há aquela música, como é que é aquela música brasileira? E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Então há essa ideia, né? De que as diferenças acabam no quarto, em cima da cama. Isso é bonito na música e nas novelas, porque na vida real não é assim Não, que não. acontece. E tem até uma outra que fala assim: você não vale nada, mas eu gosto de Mas eu gosto você. de... Isso. Mas como que você não vale nada, mas mesmo assim eu gosto de você? Então, assim, nós não estamos aqui. Olá, Marina, seja bem-vinda, Maria, Mercy, sejam todas muito bem-vindas à nossa live. Nós não estamos aqui com julgamentos, longe disso, mas quando nós temos o hábito de ouvir esse tipo de música, querendo ou não, você não vale nada, mas eu gosto de você, e eu começo a repetir aquilo. Olá, Lines, tudo bem? Lines Instituto, nosso amigo aí do Giver, seja muito bem-vindo. Então, Seja assim, bem-vindo. Uhum. isso. Então, quando a gente tem esse hábito de ouvir esse tipo de música, ou não estamos aqui de novo julgando quem ouve, a gente tem uma predisposição de meio que interpretar, mandar aquela mensagem para o nosso subconsciente de que, mesmo se a minha esposa, mesmo se o meu esposo não vale nada, mas eu continuo gostando de você. Então, eu estou falando: olha, não mude não, fique assim, porque se você mudar, eu passo a não gostar. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de mensagem que está mandando para a nossa mente, né? E depois, E é uma conexão, Erivelton, que eu não entendo. Como assim não vale nada? Uma pessoa que pensa assim, como é que vai conseguir valorizar a outra? Se ela na cabeça diz, você não vale nada. É como aqueles homens ou mulheres que têm parceiros, que ela diz, o meu parceiro não sabe nada. O meu parceiro é um zero à esquerda. Eu detesto ouvir o meu parceiro a tentar falar com outras pessoas, porque ele não sabe nada. E constantemente eu tenho que estar a corrigir o parceiro, a parceira, à frente de outras pessoas. E depois dizer, mas mesmo assim eu te amo. Isso aí está errado. Porque se você acha que o parceiro não vale nada, não é competente, é incompetente, significa que você está a se enganar.
Você está a se mentir. E, sobretudo, você está infeliz nessa relação, porque ele não vale nada, mas eu gosto de você. Isso aí não está bom. Isso aí não está bom. Muito interessante, Euclides. Nós estávamos falando sobre isso numa live ontem, que nós estávamos falando sobre abusos entre mulher e homem, né? E um dos pontos que nós relatamos ontem nessa live, que é justamente isso, quando a esposa começa a denegrir a imagem do seu cônjuge perante outras pessoas. E geralmente, Exatamente. e geralmente em salões de beleza, né? As, ali conversando, aonde eu perguntei aí como é que tá o seu esposo? Ah, aquele gordo, aquele não sei o que, tá lá sentado no sofá, não faz nada para mim. Então, olha para você ver, existe uma dinâmica sistêmica que já foi comprovado pelo Bert Helling através de estudos de que pessoas com problemas de alcoolismo, drogas, têm uma predisposição de seguir dessa forma porque ouviu muito a mãe falando mal do pai, metendo o pau literalmente, Exatamente. né? Ah, aquele seu pai é aquilo. Então a criança pega aquilo como uma lealdade sistêmica para si e ela vai falar, tá, já que o meu pai é tudo isso que a minha mãe está falando, então eu quero ser parecido com ele. Então ele procura alguma coisa para se destruir para realmente não valer nada. Nossa, que loucura isso, Erivelton. De uma forma Exatamente. inconsciente, né? Nós costumamos fazer isso. Então, muita atenção às conexões. Há muito casal que se conecta a coisas prejudiciais. Há esses casais, Erivelton, que é muito comum, que se conectam ao sexo. Bem, tirando o sexo, doutor, nós não nos entendemos para nada. Nós não concordamos com nada, não gostamos de absolutamente nada. Mas ele é bom de cama, doutor. Ele é bom de cama e eu amo fazer sexo com ele. Nós temos uma forte conexão. Não, vocês não têm conexão. Vocês têm sexo. E uma conexão ligada ao sexo é prejudicial porque os seres humanos não vão fazer sexo da mesma forma a vida toda. Os seres humanos não fazem sexo da mesma forma a vida toda. E por que eu estou a usar a palavra da mesma forma? A vida sexual do ser humano evolui. Chega uma altura que já não é sobre penetração, já não é da forma como vemos hoje em dia o ato sexual. É carinho, é atenção, etc. Isso pode durar para a vida toda. Carinho, atenção, isso vai durar para a vida toda. Mas o sexo como tal, enquanto penetração, enquanto ato, não vai durar para a vida toda. Então, essa conexão não é uma conexão estável. Até porque o desejo sexual, com o passar do tempo, também reduz a intensidade. E aí nós vamos chegar à conclusão de que nós não temos nada em comum. Era só sexo. Por isso é que e aí vem de novo a questão espiritualidade. Muito importante aqui, apontem isso. Que é o quê? Pela espiritualidade, pede-se às pessoas para fazerem sexo depois do casamento. Pela espiritualidade, isso não tem apenas a ver com a religião, mas com o contexto espiritual. Por quê? Porque antes de você ganhar conexão sexual com alguém, você deve ganhar conexão espiritual, ver emocional. Entretanto, quando você começa a vida sexual, uma nova vida sexual com alguém, você se perde daquilo que é a espiritualidade, daquilo que é a emoção. Exemplo, na primeira vez que vocês se encontram, se conhecem, conversam muito, contam coisas, etc. Mas depois da primeira vez que você se envolve sexualmente com alguém, nas outras vezes a tendência é se encontrar para fazer sexo. É que você já nem tem tanta paciência para conversa. A paciência é só para tirar a roupa e fazer sexo. Por isso é que a espiritualidade espera que nós ganhemos primeiro conexão espiritual e vamos chamar aqui de empatia, vamos chamar aqui de carinho, de atenção, vamos chamar aqui dessa conexão acima do normal. Se nós dermos tempo a que essa conexão se solidifique, o sexo só vai trazer muito mais para a relação. Só que não.
nós corremos, fazemos o sexo primeiro e depois queremos garantir a conexão. Por isso, mulheres que estão a acompanhar a live, mulheres que vão acompanhar a live depois, muitas de vocês têm a impressão que estão constantemente a trocar de namorado, a serem deixadas, a não encontrar alguém, exatamente porque nós primeiro fazemos sexo para depois procurar conexão, ou seja, entender, conhecer, sentir o outro. Nós achamos que é pelo sexo. Não, é pela conversa, convivência, é pela espiritualidade e não pela penetração, pelo ato sexual. E da mesma forma para os homens. Depois do ato sexual, o orgasmo, Erivelton, é tão perigoso. O orgasmo é tão perigoso. Eu digo perigoso à medida em que o orgasmo mexe com a nossa cabeça. Erivelton, depois de um bom orgasmo no início da relação, eu quero controlar a vida do meu parceiro, quero controlar a vida da minha parceira, eu quero que ela seja só minha, só para mim, minha propriedade. Nem os pais, nem amigos, nem família, ninguém pode estar com ela senão eu. Por quê? Porque por causa do orgasmo eu fiquei obcecado. É assim que acontece mesmo. Por isso é que pela espiritualidade nós temos maior conexão. Pelo sexo nós temos menor conexão, porque é uma conexão instável. Então, quando ouvem na igreja sexo só depois do casamento, por quê? Porque no casamento, quando você decide casar, você tem alguma maturidade. Você tem maturidade para estar com a pessoa. Sexo, por fazer, na primeira oportunidade que temos para fazer com alguém, pode gerar conexão errada, pode gerar obsessão, pode gerar por exemplo, há muitas mulheres que atraem homens psicopatas. E esse lado psicótico surge depois do ato sexual. E vice-versa. Há muitos homens que atraem muita mulher psicótica e essa patologia ou essa instabilidade emocional surge depois do ato sexual. Então, o sexo é outro erro. Não devemos nos conectar ao outro pelo sexo. Também não. Perfeitamente, Euclides. E aí, quando você fala dessa parte sexual, se a gente trouxer dentro dessa divindade, dentro dessa espiritualidade, como você mesmo colocou aí, a conexão, ela aumenta de uma forma tão grande, tão abundante, que você começa a ver o seu parceiro como uma pessoa, um complemento mesmo divino, né? E aí é muito interessante que nesse momento há uma conexão desse self, dessa essência. São duas essências que estão ali vivendo a plenitude, né? E como nós estávamos falando, é possível ter uma conexão dessa sem a espiritualidade? Olha, hoje com a experiência que eu tenho, eu acho um pouco difícil, viu, Euclides? Porque quando você conhece esse todo, e aí você começa a ter uma experiência do tipo, a sexualidade, ela vai passando por ciclos. Ela vai passando por ciclos. Como você falou, no início é aquele arrojo total, né? Na época do namoro, na época de querer estar junto. Eu já cheguei a ficar 3 horas do telefone falando com a minha namorada ali, você entendeu? Desliga você. Desliga você. É engraçado aí também, passa por isso, desliga você. Claro, Desliga com você. todo mundo, entendeu? É com todo Eu mundo. já saí daqui várias vezes e fui para longe, saía 3 horas, saía daqui da faculdade 11 horas da noite, depois do dia de aula, ia pro outro lado do mundo para encontrar com a minha esposa. Então, assim, olha para você ver como no início é algo tão, tão lindo, tão, até que ponto eu estou disposto para fazer, para estar com aquela pessoa. Então, aquela essência, aquela energia que pulsa dentro de cada um de nós, há uma energia divina ali. E nós temos que cultivar isso. Mas aí que requer a maturidade como ser humano, como adulto, maduros, para entender que essa fase é uma fase que começa como se fosse e termina como se fosse um dia após o outro, né?
E aí Uhum. daqui a pouco vem o casamento, que é os dois que entram para dentro. Opa, já mudou, já encerrou um ciclo, já começou o outro. E aí daqui a pouco a sua esposa começa a entrar num processo que está vindo um filho. Já é um outro momento. Fechou um É um ciclo, outro momento. entrou outro. E aí, essa maturidade, essa essência, ela começa a aumentar. Ela começa, a responsabilidade aumenta, aquele nível de conexão tende a aumentar, e em contrapartida, aquilo que era aquele arrojo todo, não é que esfria, é que você entende que passou para um novo ciclo. Daqui a pouco, vem o segundo filho, é diferente do primeiro. A sua energia já começa a ser desviada para um pouco para o segundo, um pouco para o primeiro, um pouco para a esposa, um pouco para o trabalho. E, e essas conexões, elas vão se interligando. É um sistema, né? E aí que eu sempre falo, Euclides, é importante o casal conhecer as suas verdadeiras funções. Eu preciso saber quais são as minhas funções dentro de um relacionamento. E aí, Exatamente. se a gente se perder com relação a essa essência da espiritualidade, desse todo, dessa essência principal, realmente vai caminhar para algo que não vai trazer muitos benefícios. E olha, nesse momento, é muito comum nós, como seres humanos, com o nosso ego lá em cima, a gente tem uma predisposição só pensar em nós. E nós não lembramos que tem mais aqueles pequeninos que estão ali observando essa dinâmica dos pais. E eles vão Uhum. repetir esse padrão de uma forma inconsciente. Então, assim, hoje nós trouxemos esse assunto da conexão com a espiritualidade, porque Euclides, você conhece muito dessa parte da sexologia, da teologia, né? Então eu aprendo muito com você aqui, eu sou grato por isso. E aí, quando você fala, né, desse momento de você encerrar um ciclo, começar outro, e lá na frente, o que vai manter o casal unido é justamente esse percorrer de conhecer a essência, aquele ponto principal, aquela divindade que tem dentro de cada um. E aí, você vai estar lá com seus 60, 70 anos, e aí, você acha que você vai ter aquele mesmo arrojo que você tinha quando tinha 18? É claro que não, né? É claro que não. Uhum. É claro que não. E isso é para dizer só que no início há essa desenvoltura toda porque nós erramos menos. E depois se torna uma coisa menos arrojada ou passamos a uma nova fase, porque aí nós já erramos mais, já há mais decepção, e por mais que você supere essas decepções, você continua na relação, mas já não com aquela admiração toda do início. E então, trazer aqui a espiritualidade significa saber perdoar. Costuma-se dizer, eu tive um amigo que gostava de dizer, Ivelton, para aguentar um casamento, você tem que ter coração de igreja. Coração de Uau! igreja, exato. Coração de igreja é aquele conceito de muita gente que os da igreja são pessoas que perdoam sempre, são pessoas que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Ou seja, na palavra que se diz, os da igreja, o da igreja. E eu digo isso assim, né, como dizem, porque eu costumo dizer, o da igreja. Por exemplo, dizem, não, você é da igreja. Não, eu digo da igreja é o banco, a cadeira, a lâmpada, aquilo é da igreja. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Então, estar casado, manter uma relação significa ter coração de igreja. Aí para dizer o quê? A maior prova de amor que existe dentro de uma relação, e por isso é que exige a conexão, é o perdão. Todo mundo diz que ama, mas na hora de perdoar ninguém perdoa. E não falo perdoar traição, como as pessoas imediatamente querem pensar. Não, o mínimo das coisas. Eu vou dar um exemplo, Erivelton, que é uma situação que muitas mulheres vivem. Ela se casa e tem na cabeça o seguinte: pronto, me casei,
a minha vida financeira mudou. Eu já tenho o meu salário, o meu marido vai trazer o salário dele e vamos pagar as contas todas, etc. Acontece que, tendo em conta as crises sociais, financeiras, etc., o marido, por exemplo, perde o emprego, é despedido, fica sem emprego. A mulher conscientemente vai dizer assim: eu entendo, é normal, a situação está difícil para todo mundo, ele deu o seu melhor, mas foi despedido. Mas o subconsciente dela defende que o homem tem que ser o provedor máximo. Ele tem que pôr comida em casa. Então, o fato de não pôr comida em casa mexe com o subconsciente dela. E muitas vezes condiciona a vida sexual, condiciona o respeito, condiciona o amor, a admiração. Mas muitas mulheres, Erivelton, não sabem disso. Então, eu costumo dizer assim, quando apresento algumas situações, você já perdoou o seu marido por não conseguir pôr a comida na mesa como você aprendeu pelo mundo, pelas famílias? Já perdoou isso? Ah, mas eu nunca me senti. Não, tem que perdoar, porque a tua criança interior não gosta dessa situação. Há mulheres, Erivelton, que perdem o prazer sexual porque o homem não está a exercer a função que ela tem na cabeça que o homem deve fazer. Porque há muita mulher que põe na cabeça que a única função do homem é sustentar a família, quando o homem tem muito, muito, muito mais para oferecer. Então, essa conexão, e é melhor assim dizer, garantir que a pessoa perdoe sempre, é preciso espiritualidade. Porque o perdão, tipo, nós não somos seres que perdoam. Os seres humanos não são seres que perdoam. Por quê? Porque o nosso cérebro não quer esquecer aquilo que nos fez mal. E então continuamos a remoer aquilo que nos fez mal. Por isso o perdão demora. Por isso é que se diz, o perdão é divino. Então, se você quer uma maior conexão na relação, tem que se conectar ao divino para poder perdoar, para aprender a perdoar, para viver segundo esse perdão. E a palavra amor na Bíblia, por exemplo, aparece usada como caridade. Além do perdão, deve existir caridade dentro da relação, e isso é que garante a conexão entre os cônjuges. Nossa, Euclides, muito, 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 muito gostoso de ouvir essas colocações. E Uhum. eu fico imaginando, eu passei uma experiência de vida muito semelhante a essa que você está falando. E quando você falou, se a mulher não tiver essa conexão, tiver uma espiritualidade lá em cima, ou vice-versa, se o homem não tiver, porque ela pode também amanhã estar provendo junto com ele, e de um momento para o outro ela não provê mais. E aí, se esse casal não tiver essa conexão com a espiritualidade para poder suportar esses momentos, realmente vão trazer conflitos, e isso é devido ao não perdão. Então, Ao assim não como perdão. você... Ao não perdão. E isso faz toda a diferença. E aí eu pergunto para você que está assistindo essa live, para você que vai assistir depois, você está preparado, você está preparada para passar por um momento e ter que perdoar o seu cônjuge por algum motivo? Você está preparado? Então, assim, essa live vai ficar salva apenas por 24 horas. Eu tiro ela do ar. Assista novamente. De repente, o que está travando a sua vida, e realmente o que está travando a sua vida, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área emocional, muitas vezes, na grande maioria das vezes, é você se aquebrantar naquilo que você não perdoou, né? Então, hoje nós estamos aqui falando nessa live sobre o perdão.
É humanamente impossível você... Imagina, ó, vamos trazer aqui uma situação. Imagina que você fosse embora amanhã. Você fosse embora amanhã desse plano. A pergunta que eu faço para você agora, reflita muito sobre isso. Você quer ir embora sem conceder esse perdão? Você quer ir embora? Você tem certeza? Você que está aí ouvindo essa live agora, você que está aqui, se você está aqui ouvindo essa live, a gente sempre fala na visão sistêmica que não existe coincidência. Você não está aqui por acaso. Aí dentro de você está falando assim, tem aquela situação lá que eu não perdoei, ou tem aquela situação lá que eu vou ficar carregando. Mas eu pergunto, até quando? O que precisa acontecer para você restabelecer essa espiritualidade com o seu cônjuge? E aí, não adianta você falar, eu vou perdoar, mas daqui a pouco, por qualquer faíscazinha, você fica remoendo tudo aquilo novamente. O que eu posso falar para você é, se você não buscar essa espiritualidade, essa conexão com a essência do seu esposo, da sua esposa, raramente você vai ser uma pessoa plena. Raramente você vai ser uma pessoa... Você pode ganhar muito dinheiro. E aí a gente sempre costuma falar assim, que eu aprendi. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que só tem realmente... Que só tem dinheiro. Você entendeu? Exatamente. Só tem dinheiro. Olá, Sina, seja bem-vinda. A Sina, nossa amiga aí lá de Mortugaba, Bahia, seja bem-vinda. Então, gente, independente se você hoje vive uma situação que está degradante em qualquer área do seu casamento, a espiritualidade é o ponto inicial para você ter uma boa conexão com esse ser que está aí do seu lado. É o primeiro ponto. Erivelto, mas como desenvolver essa espiritualidade? Como fazer isso? Do dia para a noite acontece assim no estalar de dedos? Não funciona assim. Não funciona assim. Tá? Então, eu quero falar aqui agora com muita convicção disso. Muita convicção. Por que eu falo com tanta certeza assim? Eu falo porque aconteceu comigo. Quando você começa a entrar numa rotina de estar ali com o seu cônjuge constantemente, lendo a Bíblia, tirar um tempo de qualidade para essa parte espiritual. Você precisa tirar um tempo de qualidade para orar, tirar um tempo de qualidade para trazer essa espiritualidade com a sua esposa. Erivelto, mas eu quero fazer isso, mas meu cônjuge não quer fazer. Pois é, eu passei por isso. A minha esposa queria fazer e eu não. Mas ela persistiu. E aí, Euclides, por incrível que pareça, eu criei, juntamente com a minha esposa, uma ferramenta que é uma rotina de atividades. São 30 atividades onde o casal faz junto. São várias atividades, 30 atividades. Eu chamei de PICE, Programa Inteligente para Casais em Evolução. E por incrível que pareça, dentro desse programa, existe lá leitura dos provérbios do dia, juntamente com o cônjuge. Você lê os provérbios do dia, transcreve 3 e dialoga com o cônjuge o que ele entendeu. Isso é uma das atividades. A outra atividade é você simplesmente pegar o nome de todos os membros da sua família, colocar em uma caixinha e você simplesmente sortear entre os membros da sua família, o seu cônjuge e os seus filhos, sortear aquele papelzinho que está com o nome daquela pessoa e fazer uma oração, uma intercessão por aquelas pessoas. Você está fazendo isso de uma forma divertida, você está tirando
os seus membros de estar no celular ou entretido com qualquer outra coisa que não agregue tanto valor, e você está trazendo todo mundo para uma conexão maior que é a família. Ao mesmo tempo, você está fazendo o quê? Você está intercedendo por alguém da sua família, o seu pai, o seu tio, o seu sobrinho. Olá, Loreni, seja bem-vinda aí à nossa live. Então, assim, Erivelton, como que eu faço para eu ter acesso a esse programa? Como que eu faço? Gente, esse programa de atividades, ele salva um casamento. Ele pode salvar um casamento. Por quê? São várias rotinas que o casal faz entre si, faz com os filhos. Para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, é até um absurdo que eu vou falar, mas, gente, coloque bastante amor no coração para o que vocês vão ouvir agora. Olha o que eu fazia. Quando eu fui na casa do meu sogro pela primeira vez, que eu vi ele fazendo a oração antes de começar a comer ali a refeição, eu olhei aquilo assim, eu falei assim, mas que babaquice isso. Mas que loucura esse negócio de ficar rezando antes de fazer a refeição. E aí ficava ali parado, ele ali e tal. Então, assim, você vê o nível de ignorância que eu tinha, né? Então, eu sou prova viva dessa transformação. Eu sou uma prova viva. Hoje, nós só fazemos as nossas refeições na mesa. E cada um tem o seu lugarzinho ali, o filho que veio primeiro, a minha esposa e tal. Mas isso foi um processo. E dentro dessa ferramenta, tem lá um processo de como fazer a refeição na mesa com a família. Então, são 30 atividades que o casal faz. E olha, envolve atividade física, é um programa completo. Mas, Euclides, não é para todo mundo. Não é para todo mundo que quer. É justamente para aqueles casais que querem evoluir. Erivelton. Olha, estão aqui a pedir o link. Olha, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp. Eu vou deixar meu WhatsApp para você adquirir essa ferramenta. Euclides, quanto que você acha que vale salvar um relacionamento hoje? Bem, acho que muito dinheiro. Muito dinheiro. É que não tem preço, Erivelton. Para ser honesto, não tem preço. As nossas terapias podem ter, sim, um preço, mas um casal feliz, um casal unido, um casal satisfeito, não tem preço. Na realidade, não tem preço. Então, isso, eu acho que cada um devia analisar o valor que ela dá para o seu relacionamento e investir nele, sem pensar duas vezes. Euclides, eu fico imaginando quanto custa um homem ou uma mulher deitar sozinho em uma cama depois de ter tido um relacionamento e você olhar para o lado e sentir aquela cama fria, só você deitado nela. Quanto custa você ter que separar da sua esposa e deixar os seus filhos com um outro, correndo o risco de ter um abuso? Quanto custa você separar do seu esposo? E aí é muito interessante porque lá naquele início foi tão maravilhoso. Eu não saía daqui a uma distância tão grande para poder ficar junto com aquela minha amada, com aquela que eu sempre, né? Então, gente, por que nós estamos falando isso? Porque você e eu e o Euclides e todos nós precisamos investir em nosso relacionamento, fazer manutenções, fazer terapias, autodesenvolver, fazer leituras, ler a Bíblia, ler livros que falam sobre relacionamentos, assistir palestras. Você precisa investir no seu relacionamento. O casamento é uma faculdade.
O casamento é algo que você precisa investir. E aí, ontem eu fiz essa pergunta, e eu vou perguntar aqui também, Euclides. Eu estou aqui energizado Uhum. para falar sobre isso. Você percebe que eu estou em tempo de entrar aqui dentro do celular para falar sobre isso. É uma energia muito forte. E aí, eu sempre falo, quanto custa você viver algo em plenitude? Quanto custa? Erivelton, essa ferramenta, então eu não tenho condições de comprar, ela custa R$ 500, R$ 1.000? Não, é simbólico. Ela custa R$ 7. Oba, boa, boa. R$ 7 é um programa de 30 atividades que você vai fazer com a sua esposa, com a sua família. Já tem algumas pessoas aqui que estão assistindo a live que já adquiriram essa ferramenta. E olha, e ainda dou aqui uma garantia. Depois de 30 dias que você fizer esse programa, depois de 30 dias que você fizer todas as atividades, e você falar, olha, eu fiz as atividades e não tive resultado nenhum. Manda para mim de volta que eu te devolvo os mesmos R$ 7. É desafiante. Então tá aqui o telefone. O pessoal de Angola consegue salvar esse meu número? Pessoal de Angola, o pessoal do Brasil, salve esse meu número aí. Euclides, o pessoal está com um pouquinho de Uhum. dificuldade de ter acesso ao meu número. Então, de repente, se vocês entrarem em contato com o Euclides, ele passa o meu número aí. Então, Uhum. esse é o meu número. Para quem está aqui no Brasil, você pode fazer um Pix nessa chave do meu celular, um Pix, né? De R$ 7, que eu vou encaminhar para você esse programa. É maravilhoso. Euclides, Hum, deixa eu ver, estão aqui a perguntar R$ 7 em Angola, quanto será? aí eu não sei, Ai, Euclides, aí é com R$ 7. você. Eu vou verificar, eu vou ver e já digo aqui alguma coisa. Eu tinha esse valor, eu acho que, pois, acho que R$ 7 deve estar em mil e tal kwanzas. Legal. Mas, gente, Uhum, olha, eu estou aqui. E é engraçado, Euclides, que o Pedro, meu filho mais velho de 12 anos, falou para mim anteontem assim: Papai, mas o seu casamento já tá bom, tá harmonioso, e você continua fazendo esse programa, tá aqui na parede, né? Você continua fazendo. Eu falei, uhum, filho, é muito importante fazer a manutenção, regar como se fosse a plantinha ali todos os dias. E aí as crianças começam a crescer dentro desse ambiente, né? Euclides, exatamente. Olha, a Lorenita final. quer perguntar, eu sou divorciada, como posso participar? Ela também quer o link. Ô Euclides, é que como eu estou fazendo um processo do site ainda, né? E eu ainda não estou com o link, mas através do meu número, o pessoal Uhum, pode salvar o meu número, tá aqui fixado. E aí vocês ou me mandam uma mensagem inbox lá no meu Instagram, e aí uhum. vocês têm acesso. Olha, eu vou também partilhar aqui o meu número. Isso, partilha aí. Exato, vou partilhar também aqui meu número. Euclides, eu queria E. falar Aham. sobre o Facebook, por favor. Vou falar. 44, 50, 50, 40. Pois é. O meu e-book é Aula Magna, Inteligência Emocional, capítulo 1. É um e-book que fala em muito sobre os conflitos, que fala sobre os problemas da vida a dois, que fala sobre relações humanas, tanto para solteiro como para quem está numa relação. É muito importante ter a inteligência emocional sempre bem afinada para garantir sucesso na relação. Então, basta mandarem uma mensagem agora no meu WhatsApp, que é este número que aparece aí. Eu quero o livro. Para receber então o livro que custa apenas 1970 kwanzas. 1970 kwanzas. Deve estar por aí sete reais, mas eu tenho que confirmar isso, porque o preço era mais ou menos essa uma das vezes que publiquei.
Para então encerrarmos, né, o nosso tema, há uns pontinhos que são essenciais. Alguns, vocês têm que fazer esse desafio de 30 atividades que o Erivelton está aqui a apresentar. Por quê? Porque essas atividades geram cumplicidade e cumplicidade gera conexão. Então, o relacionamento perfeito, se tiverem duas pessoas, facilmente ele se quebra. Ou seja, imagina, são duas pessoas conectadas, ele pode se quebrar, não é? Ele se quebra. Então, o ideal a existir é três pessoas: homem, mulher e o divino, que vai fazer Uau! um triângulo. Esse triângulo é inquebrável, ele não se quebra. Ele não se quebra. Ao invés de você lançar o amor apenas ou diretamente para o seu parceiro, para a sua parceira, você lança o amor para o divino e, em consequência disso, esse amor chega para o seu parceiro, para a sua parceira. Como assim? Muito simples. Quando você lança o amor direto, você tende a se apegar ao aspecto físico da coisa. Quando você diz, esta é a pessoa que Deus me deu, você aprende a amar a pessoa independentemente dos seus defeitos. Então, a conexão, garantir conexão, aumentar a conexão dentro da relação, significa, por um lado, fazer atividades juntos, não importa, desde que sejam atividades positivas, por um lado, e por outro lado, incluir Deus na vossa vida, na vossa relação. Deus, o universo, o ser divino que todos nós, querendo ou não, sabemos que existe. Então, hoje vamos ficar por aqui. Gratidão pela vossa audiência. Erivelton, muito grato por essa mega, mega, mega e magnífica live. Né? Hoje aprendi muito, por acaso. E espero que continuemos assim. Maravilha, Euclides. E para fechar mesmo com chave de ouro, eu estou recebendo uma cobrança que eu não tenho como deixar de fazer. Eu tenho que fazer essa leitura. Então, olha, gente. Uhum. Olha para vocês verem. Está lá em Colossenses 3:23. Fala mesmo assim. Tudo o que vocês fizerem, façam de coração, como quem obedece ao Senhor e não aos homens. Então, tudo que você for fazer, faça de coração. Seja aquele almoço, seja aquela lavagem de louça, seja aquela massagem no seu esposo, seja aquele momento de intimidade sexual com a sua esposa. Faça de coração. Porque Deus não ia colocar essa atração divina que é a sexualidade, ele não ia colocar isso na nossa vida se isso não fosse divino. Você acha que ele ia colocar isso se não fosse divino? Então, tudo que vocês forem fazer, faça de coração como se fosse para Deus. Inclusive, faça o perdão como se fosse para Ele, né? Perdoe. E com essas palavras, eu me despeço aqui de vocês. Muito obrigado por esse momento especial. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Gratidão, uma boa noite. Gratidão. Compartilhe essa live, porque ela só vai ficar salva até amanhã às 20h30. Uma boa noite a todos. Até mais, Euclides. Grato. Até mais. Tchau. Tchau.